Que alegria! Vocês não conseguem imaginar que alegria poder anunciar Jesus, ou melhor, anunciar que nós estamos celebrando 42 anos do Anunciamos Jesus. E o programa Anunciamos Jesus começou na minha vida muito antes de eu entrar em 1990 aqui na Associação do Senhor Jesus. Porque a minha mãe já era sócia há muito tempo e ajudava, né, antes do programa ir no ar, já conhecia o trabalho do Padre Eduardo, da irmã Luísa. E aí, quando foi para o ar, a gente assistia todo domingo pela TV Bandeirantes, às 8h30 da manhã assistia o Anunciamos Jesus. Teve um período que foi para o sábado, por conta da própria emissora, mas é isso que nós queremos falar. O Padre Eduardo foi ousado, não existia programa de evangelização na TV brasileira. E aí, não só o Padre Eduardo, mas muitos outros sacerdotes passaram pelo Anunciamos Jesus. Tudo com muita simplicidade. Vocês pensam que nós tínhamos cenário como a gente tem hoje? De jeito nenhum. Tudo era muito simples. E um dos sacerdotes hoje, arcebispo emérito de São Salvador, na Bahia, cidade de Salvador, na Bahia, ele também fez parte do Anunciamos Jesus. E com muita honra, com muito carinho, eu chamo para essa conversa dos 42 anos do Anunciamos Jesus, Dom Murilo Krieger. Eu fico muito feliz, Dom Murilo, do senhor estar conosco. Seja bem-vindo a esta festa. Obrigado, Rita. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Realmente eu posso, assim, com muita humildade e verdade, dizer: eu participo dessa festa. E participo há 39 anos. Eu sou bispo há 40 anos. Fazia um ano que eu era bispo, quando eu fui convidado para fazer um programa Anunciamos Jesus sobre o Rosário. Mas eu achei que seria aquele programa e tal, porque, na verdade, na época, cada programa era um pregador diferente. Isso. E eu fui com muita alegria e, a partir dali, nunca mais deixei de participar, porque participava periodicamente do Anunciamos Jesus, depois parti para outros programas, a Palavra de Deus Diária, fiz também um curso sobre Nossa Senhora, e uma época voltei, e aí eu fiquei como responsável pelo Anunciamos Jesus durante vários anos, eu nem me lembro de quantos, mas vários anos. Depois aí, finalmente, deixei novamente para pegar outros programas, como agora, hoje eu tenho No Coração de Jesus. Então, Carlos, esse programa, eu participo dele e ele participou da minha vida. E acontece um fato curioso, Rita. Hoje eu prego muito retiro para sacerdotes, pelo Brasil todo. Grande parte do meu tempo e do meu ano é dedicado a isso. E é muito comum eu encontrar sacerdotes e dizer: olha, Dom Murilo, eu era criança, era garoto, eu assistia os seus programas. Aí eu começo a me lembrar, é mesmo, eu tenho 81 anos, não tenho mais os 20 que eu pensava ter, tenho 81. Então, a vida me deu longas experiências muito ricas. E a gente vê como foi benéfico esse encontro e como está sendo, porque através dele é que a gente atinge pessoas que você nem conhece, de lugares onde você nunca esteve. Você entra em casas em que as pessoas te abrem as portas. Então, foi realmente, você falou bem antes, uma ousadia do Padre Eduardo, porque não se falava em programa católico na televisão. Ele começou, e eu me lembro bem, de forma muito precária. Aliás, os primeiros foram gravados numa garagem. Tudo muito simples. Depois, mas foi aí melhorando, passando, e durante muito tempo foi lá no Antônio Vieira. A gente ia nas praças, o senhor lembra disso? Eu fazia produção. Quantas vezes a gente tinha que espantar marimbondo? Sim. Para, que tem aí o marimbondo, que tem... Ou então daqui um ronco de avião. Nossa, o programa demorava às vezes mais pelas pausas do que pelo tempo do programa. Mas a gente levava tudo como coisa normal, que depois a gente descobriu que não era normal. Às vezes era quente. Então, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, os sócios foram colaborando e hoje temos condições, eu diria assim, adequadas para fazer esse programa e outros tantos, né? Mas então a gente sabe
que foi e é um programa muito abençoado, que até eu diria assim, motivou outros programas de outras televisões católicas, de outros pessoas, padres, sacerdotes, leigos, bispos. Então, foi um programa pioneiro, abriu estrada e mostrou que não podemos ignorar esse vasto mundo das comunicações para levar o evangelho aos corações. E é interessante nós refletirmos a partir do Evangelho também. Eu não sou muito boa de lembrar as passagens, mas o próprio Jesus, né, nos convida a anunciar, a evangelizar, entre aspas. Hoje nós usamos muito esse termo de evangelizar, mas nós deveríamos, inclusive, publicar acima dos telhados, ou seja, para a época de Jesus era subir no telhado e gritar para que mais pessoas pudessem ouvir. Hoje nós estamos acima dos telhados, né? As ondas da televisão, elas atingem muitas casas, muitas pessoas. Hoje, com o advento da internet, nós temos a missão, eu acho que eu posso dizer isso, a missão de estar também em todos os veículos, não só acima dos telhados, mas nós temos que estar em todos os lugares onde a gente possa anunciar Jesus. E tudo isso começou lá atrás. Hoje, olhando a sua trajetória dentro do Anunciamos Jesus, dentro da sua missão como bispo, hoje, mesmo bispo, arcebispo emérito em São Salvador, o senhor trabalhou muito naquela região e o senhor olha para trás e fala: fiz o que tinha que fazer, fiz o que era necessário, fiz o que era preciso e Deus lhe deu condições para tudo isso. É gostoso olhar para trás e ver essa trajetória, e inclusive conosco aqui na televisão, Dom Murilo? Sem dúvida, gratificante. Não no sentido de a gente se julgar melhor do que os outros, mas no sentido de perceber que a gente pôde evangelizar além daquele trabalho normal que acontece onde a gente trabalha, o pároco na sua paróquia, o bispo na sua diocese. Mas nós, evangelizadores, discípulos de Jesus, não podemos nos contentar assim com determinados momentos só, determinados lugares. Fizemos muito. Não. Para Jesus, a gente nunca faz muito. Mais ainda, é preciso procurar fazer sempre o melhor. E o melhor significa também melhor, no caso de um programa como esse, tem que ser bem gravado, por profissionais, bem produzido, porque eu acho que as pessoas nem imaginam quanta gente é envolvida em qualquer um programa, né? A preparação, a apresentação, a gravação, depois a edição. Eu sei que, às vezes, quem é responsável por isso fica horas e horas lá, editando, cortando coisas que não precisa, se adequando ao tempo. Eu sempre tive essa convicção. Também quem está lá gravando comigo, quem está lá, que nunca vai aparecer o rosto, também esses são evangelizadores. Evangelizador não é só o que aparece diante do vídeo, da imagem. Mais ainda, evangelizador é também aquele que colabora. O Padre Eduardo e a irmã Luísa não poderiam ter feito isso sem uma teia, um grupo, uma rede de pessoas que acreditou na importância da evangelização, colaboraram, deram condições para que passos especiais fossem dados. Então a gente sabe que não é um campo fácil, não é um campo barato, as dificuldades são muitas, porque os gastos é com satélite, é com funcionário, é para manter a estrutura material, é para comprar câmeras, são gastos imensos. A gente poderia dizer, o Padre Eduardo poderia dizer, a irmã Luísa poderia dizer, não, vamos parar para não ter mais dor de cabeça. Mas quando a dor de cabeça é por causa do reino de Deus, para difundi-lo, para divulgá-lo, é uma boa dor de cabeça abençoada. E vale a pena continuarmos a luta. E eu vou aproveitar, nós citamos aqui algumas das suas ações como pastor da igreja, né, como bispo, e como evangelizador. Agora, e para nós leigos, o que o senhor nos sugere? Que forma nós poderíamos anunciar Jesus no nosso dia a dia?
Tudo começa na família. Cada vez mais, o Papa Leão XIV falou nesses dias que a família é realmente a base. Aliás, faço um parêntese. Dias atrás, conversando com um padre que trabalha com pessoas dependentes de droga, num ambiente que me parece que tem quase 40, ele me disse: Dom Murilo, é impressionante, quase nenhum deles teve uma família, eu diria assim, normal, pai, mãe, que se amam, que trabalham, que se constroem todos juntos da família. A maioria vem de famílias desagregadas, e aí sai à procura de alguma coisa para satisfazer o seu coração. E a droga está aí ao alcance de todos. Então, a gente vê como a família é importante. Eu penso que isso é o primeiro apostolado de uma pessoa. Depois, levar isso onde for possível, divulgar um programa assim, falar para amigos, comentar: olha, tal programa me fez bem, é bom você assistir. E, além disso, colaborar financeiramente, porque, como eu dizia antes, os custos são altos, os desafios são muitos. Se até agora a associação pôde chegar onde chegou, foi graças a pessoas que são evangelizadores, porque acreditaram no valor da sua ajuda. E quando eu digo valor, a grande parte são pessoas simples, ajudam com pouco. Mas um pouco com muito, com Deus é muito. E o pouco, isso que dizia a irmã Dulce, o pouco com Deus é muito. E depois, somando tudo isso, vai indo, outros podem ajudar mais. O importante é isso. Não podemos ficar indiferentes apenas como assistentes. Temos que arregaçar as mangas e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E aí a gente lembra, uma grande maioria dos nossos sócios são mulheres, nós temos vários homens também, mas a grande maioria são mulheres. E aí eu me lembro do Evangelho nos falando dessa evangelização que Jesus fazia, o trabalho missionário dele de anunciar o reino junto com os discípulos, e quem dava todo o suporte eram as mulheres. As mulheres, hoje a gente vê uma igreja rica, que trabalha com muitas mulheres também. Então, eu acho que existem muitas formas de evangelizar, e o senhor citou muito bem, ajudar, assim como as mulheres ajudavam Jesus, as famílias, vamos colocar hoje aqui que o senhor colocou na sua fala, nós precisamos de mais pessoas nos ajudando a evangelizar. São evangelizadores junto conosco. Mas, Dom Murilo, não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. O senhor que entende como funciona a televisão, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E voltamos com o senhor. Tá bem. A gente volta. Hoje o programa Mulher.com está em festa junto com o primeiro programa católico da TV brasileira, que é o Anunciamos Jesus. E o nosso convidado de honra, que fez parte da história do Anunciamos Jesus, ele mesmo já colocou 39 anos de dedicação a essa evangelização que nós fazemos com tanto amor, com tanto carinho, a partir do Evangelho, das reflexões bíblicas, aquilo que possa enriquecer a vida espiritual das pessoas. Por isso que o programa chama Anunciamos Jesus, porque nós anunciamos junto com você esse Jesus a quem amamos e que nós sabemos que pela história de sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, aguardamos a vinda, né? A gente já falou aí sobre Pentecostes, Jesus subiu ao céu para que esse Pentecostes pudesse vir. E é esse Espírito Santo que tem nos lembrado todos os dias o que nós, a partir da palavra, a partir dos exemplos de Jesus, temos para fazer. Por isso que os sacerdotes são importantes, esse Espírito Santo inspira, e o programa Anunciamos Jesus está há 42 anos no ar, obedecendo às ordens de Jesus e anunciando. E Dom Murilo Krieger é sacerdote deoniano, arcebispo emérito de São Salvador, na Bahia, a cidade de Salvador, que nós conhecemos. Ele está conosco hoje. Dom Murilo, eu estou tão feliz de recebê-lo hoje para nós falarmos do Anunciamos Jesus, porque Padre Eduardo, nós falamos sobre o pioneirismo dele, a ousadia de acreditar que ia dar certo e, olha, nós estamos aqui falando de um programa há 42 anos no ar. Nós precisamos de mais pessoas assim na evangelização, não é mesmo, Dom Murilo? Sim, sem dúvida.
Eu me lembro que conheci Padre Eduardo bem antes ainda de se falar qualquer coisa da Associação do Senhor Jesus, antes dos programas. Quando eu era padre, fui participar em São Paulo de um retiro da Renovação Carismática, e ele mais uns 2 ou 3 padres americanos é que deram. Ele não fazia muitos anos que ele havia chegado ao Brasil. E então a gente percebe que há uma continuidade no entusiasmo dele, nesta ânsia, nesse desejo de anunciar Jesus. Foi esse desejo que deu origem a essa criatividade de partir para o mundo onde a igreja não estava presente. A televisão, que agora temos outros meios também além da televisão, mas na época não. A televisão era o meio de comunicação social, ao lado do rádio, uma atuação bem mais modesta. Então, eu quero me unir à família da associação, que nessa celebração dos 55 anos do Padre Eduardo, não só bate palmas, canta parabéns, mas agradece a Deus o dom que ele tem sido para nós, e que o Senhor continue abençoando para ele poder servir a igreja do jeito que ele sabe, com sua criatividade, seu entusiasmo, sua dedicação no anúncio da palavra de Deus. Dom Murilo, o senhor gostaria de comentar algo? Aconteceu em suas gravações, em algum momento, mesmo no estúdio, nos pequenos estúdios, na garagem ainda, lá da Paróquia Bom Pastor, aqui em Campinas, ou nas praças, algo que ficou marcado para o senhor se lembra de algo do Anunciamos Jesus nesses 39 anos evangelizando através do programa? Bom, eu me lembro que chegou a acontecer de a gente às vezes ter gravados há vários minutos, daqui a pouco, porque não gravou, deu problema na fita, deu problema no áudio, e lá que tinha que começar com a maior simplicidade, né? Mas eu sabia que isso fazia parte. Mas uma coisa interessante, vou contar um fato recente. Semana passada, estive pregando um retiro para o clero de Ourinhos, interior de São Paulo, e um padre veio me dizer assim: Dom Murilo, o senhor tinha um programa da Palavra de Deus, eram 5 minutos por dia. Verdade. Eu disse, sim, foi muito tempo que tive aquilo. Pois ele dizia, eu estava em uma dúvida vocacional, se eu, afinal, ia para o sacerdócio, eu não ia, não estava muito animado, mas achava que devia ir, mas não tinha coragem. E num programa que o senhor fez, falando do Evangelho de Lucas, da pesca que Jesus mandou eles lançar a rede para o outro lado, o senhor terminou assim: lance as redes para águas mais profundas. Aquilo me tocou. Decidi, vou ser padre. E agora ele já é padre, uns 20 anos, 20 e poucos anos. Eu pensei, meu Deus, ele disse, eu sempre estava para falar para o senhor, até para convidar para a ordenação, mas acabava esquecendo, achei que o senhor não ia dar muita importância. E ele veio me falar agora. Então, eu pensei assim, isto é um fato. Parece isolado. Quantas histórias dessa eu, Padre Eduardo, Irmã Luísa, cada um dos pregadores teria para contar, mas a maioria a gente nem teria para contar, porque a gente nem conhece. A gente, às vezes, anuncia, lança a semente e não percebe como e quando e de que maneira o Espírito Santo faz aquela semente germinar, brotar, dar flores, dar frutos. Então, bem que dizia o cardeal Martini, um jesuíta como o Padre Eduardo, foi arcebispo de Milão, a nossa missão é semear. Semear. A semente tem força. Não nos preocupemos se a terra é boa, se vai chover, se não vai. Semeie. O resto, às vezes, vai acontecendo, porque a semente tem vida dentro de si. Então, eu penso que esta é a vocação da Associação do Senhor Jesus, do programa Anunciamos Jesus. Semear. Quem o Espírito Santo quiser tocar, que toque. E é até bom que, às vezes, a gente nem saiba o resultado do que a gente fez, para não achar que é a gente que fez alguma coisa. Não. É verdade. É a graça de Deus. Se uma palavra toca o coração, não é porque é da gente, é Deus que está tocando, usando a gente como usou de Ananias lá na vida de Paulo. Verdade. Então, eu penso assim, essa é a missão do Padre Eduardo, a minha missão, a missão de você, Rita, e daqueles que não vão aparecer, ninguém nem sabe quanta gente está trabalhando aí para que o seu programa vá ao ar. Também eles são evangelizadores. E, como eu volto a dizer, quem colaborou e que patrocinou tal programa, com a sua ajuda mesmo que modesta.
Que alegria! Foi muito bom conversar com o senhor, Dom Murilo, e da forma que o senhor colocou, com simplicidade, como o senhor já disse no bloco anterior. As pessoas estão entendendo que o nosso trabalho de anunciar Jesus, seja através do próprio programa Anunciamos Jesus ou de qualquer outro, a Palavra de Deus ou outro, mas todos nós somos evangelizadores, inclusive quem nos dá recursos financeiros com uma pequena doação ou grande doação, também é evangelizador junto conosco. Muito obrigada, viu, Dom Murilo, por estar conosco. Foi uma grande bênção e enriquecedor falar hoje sobre o Anunciamos Jesus. Muito obrigada. Deus abençoe todo mundo que participou conosco desse momento da século XXI. E eu pedi ao Senhor agora, só para nós encerrarmos esse momento, uma bênção sua para o Padre Eduardo. Podemos? Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Jesus, sejas tu a abençoar o Padre Eduardo, a iluminá-lo, a fortalecê-lo e, ao mesmo tempo, que ele tenha alegria de saber que é possível evangelizar, que deve evangelizar, enfrentando problemas, dificuldades de cruz, como tu, Jesus, enfrentaste no teu trabalho de pregação. Desça sobre ele e, através dele, sobre essa família da associação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e Nossa Senhora Aparecida os acompanhe sempre. Muito obrigada, Dom Murilo. Gente, que delícia poder conversar com o Dom Murilo. Eu tô assim, extasiada, porque ele é uma riqueza como pessoa. Nós o conhecemos aqui nos bastidores. E é muito gostoso, depois de um tempo sem ver a pessoa, poder vê-lo, mesmo que seja pela televisão, não, assim, nessa entrevista online, mas é uma alegria muito grande. Mas nós queremos compartilhar com você hoje também um pouquinho mais, né, desse Anunciamos Jesus, porque o programa Anunciamos Jesus está aí há 42 anos no ar, é um programa de evangelização e nós vamos ver agora um pouco do Anunciamos Jesus, porque nós estamos celebrando essa história junto com você. E o Regis Castro, ele foi um dos pregadores, né, dos primeiros apresentadores que iniciou aí essa missão ao lado também do Padre Jonas Abib, do Padre Canoas, né, também do Padre Eduardo e tantos outros sacerdotes. Então nós vamos aí relembrar os primeiros passos do programa na TV Século XXI e refletir sobre a importância de continuar anunciando Jesus nos dias de hoje. Então nós estamos vendo aí um trechinho dessa trajetória. Nós usávamos os recursos que nós tínhamos. Essa imagem esteve no primeiro programa Anunciamos Jesus. Gente, esses dias eu vi esse cartaz. Ah, meu Deus, isso é da minha época. Gente, eu entrei nessa obra em 1990. Olha o Regis Castro. Ele é o fundador da comunidade Jesus Te Ama, aqui a partir de Campinas, viajou também junto com o Padre Eduardo por muitos lugares, evangelizando, levando a renovação carismática, essa unção do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Parabéns, Regis Castro, Maísa, a esposa, a filha, a Raíssa, a família toda envolvida nessa evangelização junto com o Padre Eduardo. Olha isso. Gente, Anunciamos Jesus fez história, viu? Se você não conhece, assista. Perdão, veja na programação os horários que passam o Anunciamos Jesus. Assista e... Nossa, olha o Padre Canoas, gente. Ele chegou a ter todos os fios de cabelo brancos, mas aí ainda tinha todo o cabelo preto, né? E faz muito tempo, para vocês fazerem uma ideia, 42 anos de Anunciamos Jesus é muito tempo. E esses pregadores que passaram por nós já mostramos imagens do Padre Jonas Abib, também junto conosco. Muito antes, até mesmo de nascer a Canção Nova, já estava no coração do Padre Jonas, mas ele estava conosco, aqui, junto com o Padre Eduardo, evangelizando. Louvado seja o Senhor que nos escolheu, a mim,
a todos nós aqui, a você que evangeliza junto conosco. Né? Louvado seja o Senhor. E nós mostramos os trechinhos do Anunciamos Jesus junto com os pregadores e queríamos muito que o Regis pudesse estar aqui conosco. Mas o Regis não pôde estar, mas mandou um vídeo. Então eu vou me sentir como se ele estivesse sentadinho aqui do meu lado. Bora ver o vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sorria, Jesus te ama. Foi assim que começamos 9 programas, os 9 primeiros programas, Anunciamos Jesus. E nós repetimos, nós insistimos em todos eles, dizendo o seguinte, e eu quero falar nessa comemoração que estamos fazendo dos 42 anos do programa Anunciamos Jesus, aquilo que é sempre novidade, sorria, Jesus te ama. Gente, eu não acredito, Regis, que alegria poder te ver, né? Deus abençoe, 90 anos, com certeza, de muita evangelização, muito trabalho para Deus. Parabéns a você, a família toda, a Maísa também. Obrigada por vocês fazerem parte da nossa história. Muito obrigada, que Deus os abençoe.